Olá, bem-vindos à nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Está de volta na sua sequência de estudos dos capítulos do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, A Mediunidade de Chico Xavier. Nós estamos hoje com o capítulo número 10, Religião. Marcos de Mário, temos mais uma oportunidade de falarmos deste magnífico livro da literatura mediúnica do Espírito Emmanuel. É verdade, Orson. Estamos aqui dando continuidade a esta série, bem gratificante, essa obra do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, em que ele desdobra, remete esses caminhos possíveis dentro do campo do amor, da lei divina, para alcançarmos a felicidade. E hoje, então, vamos falar de religião, que é muito importante. Sem dúvida, né, Marcos? A palavra religião, muitas vezes confundida com tantas questões, perdendo a sua essência. Vamos ver o que o nosso Emmanuel vai nos trazer diante do seu conhecimento tão grande, os conceitos sobre religião. E nós destacamos aqui a primeira tela. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. E a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. É o primeiro parágrafo, Marcos, desse belíssimo capítulo do livro, com uma abrangência muito grande, já destacando a ciência nas possibilidades dos sentidos, a filosofia nos recursos do raciocínio, mas ele classifica aí a religião como a força que alarga os potenciais do sentimento. Que comparação interessante, Marcos. Sem dúvida, Orson. O Espiritismo também é uma ciência, a ciência do espírito. E por ser uma doutrina evolucionista, o Espiritismo não poderia descartar de modo algum a ciência. Então, nós seguimos, passo a passo, os progressos científicos. Apenas que entendemos que não basta você ter conhecimentos, você ter preparação técnica, né? É mais do que isso, porque, embora a ciência alargue os nossos horizontes, isso é um fato incontestável, mas ela não atinge a área sentimento. Aí é que nós precisamos da religião. E o Espiritismo é uma doutrina completa, porque se ela é ciência, ela é também uma filosofia, que parte da imortalidade da alma com uma nova visão sobre o ser e a vida. E essa nova visão vai nos levar a conceituações morais, éticas, de valores, que se casam com os ensinos morais de Jesus. E aí, então, veio o Espiritismo como religião. Diferente, não é, Orson? De entendermos aqui uma igreja. Não, o Espiritismo não é isso. É religião do ponto de vista moral, do ponto de vista da religiosidade, que é você ter uma fé, e no nosso caso, a fé raciocinada. Então, nós precisamos ter, como já coloca Allan Kardec, a aliança entre a ciência e a religião, porque senão você vai dar o voo do conhecimento, mas não vai dar o voo do sentimento. Aliás, ó, por falar disso, eu não ouvi diretamente dele, tá? Mas uma queridíssima amiga, né, me contou a respeito do nosso querido Jorge Andréa, já desencarnado, o bom baiano ligado à psiquiatria e à ciência de um modo geral. E o Jorge Andréa viveu aqui no Rio de Janeiro, e já quase com 100 anos, que ele desencarnou com 100 anos de idade, ele participou de um evento onde ele foi homenageado, e no retorno ao seu lar, sendo levado por essa amiga, e ela conversando com ele, disse, pois é, doutor Jorge, né? O senhor agora, quando retornar ao mundo espiritual e na próxima encarnação, o senhor vai ter muitos méritos, etc, etc. E ele teria dito o seguinte, não, minha filha, não, eu tenho um problema seríssimo para resolver. Mas é mesmo, doutor Jorge? Mas que problema seríssimo é esse? Minha filha, é o Evangelho.
o evangelho é o problema, porque a nível científico, tudo bem, eu me dei muito bem nesta encarnação, mas eu preciso crescer no evangelho. Acho que eu vou levar algumas encarnações ainda para isso. Então, o homem de ciência reconhecendo que, apesar da doutrina espírita, ele tinha um probleminha ali na área do sentimento. Esse relato seu, Marcos, nos faz lembrar o entendimento da religião, porque a religião ainda é confundida com aparências exteriores, com gestos, com posturas, com hierarquia. A religião, quando se usa a palavra religião, a gente pensa nas divisões humanas, nas divisões de caracteres, na divisão de nomenclatura, de atividades, mas a religião não é isso. A religião é antes um sentimento interior de religiosidade, como você tão bem destacou. E aqui o nosso Emmanuel, na sequência dos próximos parágrafos, ele vai dizer que no coração mora o centro da vida. Naturalmente, referindo-se aqui a esta máquina orgânica que faz a circulação sanguínea e o corpo funcionar devidamente. E é do coração que partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se substanciam em pensamento, no dínamo cerebral, para depois estarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Quando você cita o professor, o Dr. Jorge Andréa, referindo-se a essa dificuldade, a esse probleminha que ele tem e que nós também trazemos, né? Porque nós somos muito hábeis no raciocínio, mas ainda deixamos a desejar na questão do sentimento, através das palavras, das decisões, porque é muito interessante essa questão, Marcos, porque abre um desafio de comportamento a todos nós, um desafio de vivência, que não é fácil. É verdade, Ócio, porque a área sentimento, ela exige de nós sensibilidade, afetividade, e nós temos muita dificuldade realmente nesse campo, porque durante séculos e mais séculos, nós consideramos a religião do seu ponto de vista formal, institucional, com dogmas, sacerdócios, ritos e assim por diante. E deixamos o sentimento de lado. Mas você lembrou uma coisa que nos remete a Jesus. Quando Jesus disse que aquilo que sai da nossa boca, na verdade, está no nosso coração. Ou seja, é o que você é, na verdade. E o coração, desde sempre, sempre foi considerado por nós, seres humanos, como o representante do sentimento. Então, quando se fala no amor, você simboliza com o coração. Você fala do afeto entre duas pessoas, você simboliza com o coração. Daí o Emmanuel trazendo essa imagem, porque o coração simboliza toda essa área sentimento. E é interessante, Orson, porque no centro espírita, muitas pessoas que vêm desse atavismo, né, de épocas passadas, ou mesmo do hoje, dessa religião formal, institucionalizada, às vezes elas se sentem um pouco perdidas dentro do centro espírita, porque no centro espírita não tem sacerdócio, né? Não tem roupas especiais, não tem nicho para isso ou para aquilo. Certa vez, foi muito interessante, a frequentadora da casa espírita chegou para o dirigente e disse, perguntou lá uma coisa, o dirigente respondeu isso aí, e aí que a minha irmã está achando? Ah, está tudo ótimo, está tudo muito bem, estou me sentindo muito bem aqui. Agora, eu estou procurando, eu ainda não achei, o senhor pode me indicar onde é que fica o altar? Aí o dirigente olhou assim para ela, altar? É, o altar, né? Para que eu possa orar, né? Não, nós não temos altar, né? Isso não existe. O altar, ele é íntimo, né? Ele é o altar interior de comunhão com Deus. E ele me disse assim, Marcos, ela olhou para mim, sabe aquela expressão de estranheza, de coçar a cabeça, mas como pode ser uma coisa dessas que o centro espírita não tem um altar? E as pessoas não levam tempo para sair desse formalismo e entender que religião deve ser o sentimento que nos liga ou nos religa a Deus. Portanto, é um sentimento. Tem que estar, como diz o Emmanuel, no coração. No outro extremo, Marcos, inclusive até porque o Emmanuel levanta essa questão aqui no texto, né?
No outro extremo de todos esses acréscimos formais que o tempo foi fazendo no conceito de religião, no outro extremo há pessoas que desprezam a religião, supondo-a mero artifício, né, de sacerdócio ou da política, como ele mesmo cita. No entanto, ele vai mais longe, que a humanidade é construção religiosa, sintetizando aí o fruto das civilizações, conforme expressão do próprio Emmanuel, referindo-se aos antepassados invertebrados e vertebrados, que caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência, por intermédio da experimentação incessante. E depois ele vai dizer que a religião é a força que está edificando a humanidade. E olha que comparação notável, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Achei notável essa afirmação, fábrica invisível do caráter, porque milhões de criaturas, ele se refere, encarnadas, guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. A gente vê que muitas criaturas se valem da forma humana como quem aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Diz o Emmanuel, possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. Isso é muito grave realmente, Marcos. A advertência de Emmanuel a nosso raciocínio é muito profunda. É assim, é um quadro que nós estamos vivendo, né? E não é um quadro do passado da humanidade, não, é um quadro ainda atual, é do hoje, que nós estamos vendo muita criminalidade, muita brutalidade, pessoas ainda praticamente primitivas na área do sentimento. Mas é a religião que realmente tem que nos tocar e fazer com que realizemos esse nosso progresso individual e coletivo, porque muitos de nós, espíritos reencarnados, estamos trazendo do passado problemas, por exemplo, com a justiça social, né, a justiça humana, né, nós apanhamos da injustiça humana em encarnações passadas, muitos revoltados com a religião, porque se desiludiram com as igrejas. Aliás, Allan Kardec, nos seus estudos, e o próprio Emmanuel, em várias obras, eles são unânimes em colocar que tanto a Igreja Católica, principalmente, mas também quanto a Igreja Protestante, foram responsáveis pela onda de ateísmo e materialismo que acabou graçando na Europa, principalmente, e se espalhando pela humanidade. Foram tantos os abusos cometidos, tanto materialismo que adentrou a essas duas igrejas, que muitas pessoas esqueceram do sentido de religiosidade e simplesmente abandonaram a religião, porque houve uma confusão. E você não pode confundir a doutrina propriamente dita com aqueles que a representam. Isso acontece também conosco, espíritas. Você não pode confundir a doutrina espírita, a instituição espírita, com os seus dirigentes, que são seres humanos, e como seres humanos, são falhos, são imperfeitos e nem sempre vão representar a doutrina tão dignamente quanto deveriam. Então, às vezes, nós saímos de um extremo e vamos para o outro. Quer dizer, você, então, larga a religião, mas largar a religião é ficar num terreno estéril, muito perigoso, e que nos leva, então, a esse quadro que estamos assistindo agora, de brutalidade, primitivismo, de muito egoísmo, que estamos aqui agora na nossa sociedade. Pois é, Marcos, isso não pode ser esquecido, né? Porque existem vários ângulos de incoerência entre a religião, a doutrina propriamente dita, dos vários segmentos, das várias nomenclaturas, com os religiosos. E isso nós nos enquadramos também espíritas, que guardamos a imperfeição humana. Antes de sermos espíritas, somos seres humanos imperfeitos e, portanto, sujeitos a todo tipo de deslize. Então, aí cabe uma maior vigilância no nosso comportamento. Os espíritas não são diferentes de outros seres humanos. Somos criaturas absolutamente normais, sujeitos a esses deslizes. Então, não há que se confundir a doutrina, a religião, seja que nomenclatura for, a doutrina católica, protestante, com a doutrina espírita, com os seus adeptos propriamente ditos,
criaturas imperfeitas. E continua o nosso Emmanuel, só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório. Marcos, este parágrafo, ele guarda uma expressão de grandeza, porque a religião, ela vai determinar as alterações, embora gradativas, que hão de se operar na alma, elevando o padrão vibratório. É verdade, e é verdade. Isso é muito sério, é muito profundo. Por isso que nós não podemos ter religião apenas como algo de fachada, né? Que você frequenta a igreja, frequenta o centro espírita uma vez por semana e acha que já se desincumbiu, né, da sua parte religiosa aqui na sociedade humana. Religião é muito mais do que isso. A religião tem que nos transformar para o bem, sempre para o melhor, porque essa transformação, ela vai transformar automaticamente nossos valores, nossos pensamentos e nossas ações. Mais cedo eu estava lendo aqui uma obra, aliás, belíssima, que é o livro Educação e Vivências, do Espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, e há um capítulo em que o Camilo, em vários parágrafos, ele coloca, vive como Cristo, porque vivendo com Cristo você alcança isso e aquilo, vive com Cristo, porque diante dos desafios da vida, e assim por diante. E realmente, viver com o Cristo, no nosso caso aqui, que somos cristãos, é ser, de fato, religioso. Independente de você estar frequentando ou não a igreja ou o centro espírita. Porque o mais importante perante Deus é que nós sejamos. Você precisa ser. Não adianta você desencarnar, dizer, não, mas olha só, eu frequentei o centro espírita tal durante 50 anos, né, ali, assim, assim, assado. Claro que isso tem um valor, é óbvio, mas se isso não lhe transformou intimamente, se a religião não fez você viver com Jesus, se transformar numa pessoa melhor, o peso é pequeno, ele é muito relativo, porque a religião precisa lhe transformar. Você deixou de ser menos egoísta, menos orgulhoso, passou a ser mais tolerante, mais compreensivo, expandiu a caridade para com o próximo, que é isso que a religião tem que fazer. Se isso não aconteceu, os 50 anos de frequência à igreja, você desperdiçou tempo, né? Porque não fez o que na verdade deveria ter feito. Então, esse é o entendimento que o Emmanuel está nos colocando. A religião tem que tocar o profundo da alma. É isso que precisa acontecer. Ô Marcos, acompanhando o seu raciocínio aí, eu verifico, né? Todos nós podemos verificar isso, que não é difícil a gente fazer essa autoanálise. Você mesmo fez algumas perguntas aí, eu me tornei mais tolerante, eu tenho mais paciência, eu sou melhor do que antes. E todos nós podemos fazer essa viagem no tempo da nossa história pessoal, de memória, e verificar como é que nós estamos nos comportando hoje diante da doutrina religiosa que adotamos. Porque somos criaturas ainda com alguma agressividade interior, onde se inclui a maledicência, onde se inclui a revolta e outros comportamentos negativos. Então, diante daquilo que vamos aprendendo com, como você disse, referindo-se ao livro do Espírito Camilo, através de Raul, se vivemos com o Cristo, fique com o Cristo, nós podemos fazer uma autoavaliação para verificar que nível de entendimento e vivência estamos diante desta presença carinhosa do Cristo que nos convida ao bem. Então, só a religião é capaz de fazer isso, desde que você absorva os seus conceitos, porque nós não podemos confundir, eu já até disse aqui hoje, nesse mesmo episódio, não podemos confundir religião com aparências de gestos e posturas. A religião é muito mais do que isso, é muito mais que um nome, é um sentimento interior. É verdade.
Né? Esse é o cerne da questão. Religião é um sentimento interior. E o espiritismo é a mesma coisa, porque o espiritismo é religião. Você não pode ficar diante da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, da mediunidade. Você não pode ver essas coisas apenas do ponto de vista intelectual, apenas do ponto de vista de conhecimentos. Essas coisas têm que mexer com você para que você se transforme e seja uma pessoa cada vez melhor. Porque se isso não estiver acontecendo, na verdade a religião está passando assim, aqui do seu lado. Ela não está, porque você não está interiorizando, você só tem conhecimento. Mas na hora H você vai olhar só para si mesmo, né, e vai ser o homem velho de sempre. Então, isso que não pode acontecer. Porque se é um sentimento íntimo, é um sentimento que precisa lhe transformar. Aí sim você entendeu o que é religião, entendeu a doutrina espírita, e na classificação que Allan Kardec nos apresente, aí sim você vai até poder dizer que você já está lá se encaixando na classificação de verdadeiro espírita. Perfeito, Marcos. Perfeitas essas observações. Quero lembrar aqui aos amigos que estão nos acompanhando que esses episódios estão disponíveis, como está na legenda aí, nos canais Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário. Eu e Marcos temos nos dedicado a produzir esses episódios em média de 30 minutos, estudando o livro Roteiro. E continua o nosso Emmanuel a dizer: ainda é a religião, a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem de sublimação. Bom, a expressão viagem de sublimação, nós podemos formar um conceito, formar uma imaginação do que é essa viagem, senão a melhora pessoal que vai dispensando as mazelas e adquirindo virtudes. Mas, vejam só, a religião é a escola soberana, olha a classificação de formação moral. E dota o espírito de poderes, quer dizer, capacidades e luzes de ação. Olha que bonito, Marcos. É assim, Orson. Nós temos o sentimento religioso inato. Ele nos pertence, né? Porque se olharmos a história da humanidade, inclusive nas chamadas antigas civilizações, nós sempre vamos ver que todas elas estiveram ligadas ao sentimento religioso. Todas desdobraram determinado tipo de pensamento religioso, fundaram doutrinas religiosas. Então, isso sempre esteve presente conosco. Por isso, o Emmanuel afirma que religião é a escola soberana de formação moral do povo. Porque a intelectualidade não nos vai dar o desenvolvimento do senso moral, só a religião. Apesar dos desvios acontecidos, apesar da carga muito grande de mística e misticismo ao longo da história humana, mas é o fato que nós só conseguimos ter encontro com a questão ético-moral através da religião, não é através da ciência, não é através do puro conhecimento. Então, nós somos necessitados dessa religião interior, né, que realmente mexe conosco e que vai nos moralizar, que é o que está justamente faltando. Muito bom. Emmanuel é sempre brilhante. E ele conclui esse capítulo 10 que nós estamos estudando aqui hoje, conclui com este parágrafo preciosíssimo que trazemos a apreciação dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Marcos, vou deixar para você ler hoje, que você não leu nenhum parágrafo ainda. É verdade, você se tornou leitor oficial hoje. Mas vamos lá. Então, diz aí nossa semana: a ciência construirá para o homem o clima do conforto. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações. Mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Bom, nosso Emmanuel está se referindo aí à ciência e à filosofia, que no início aqui do episódio nós dissemos que o Espiritismo não descarta, muito pelo contrário, e realmente não há como contestar a palavra do Emmanuel. Sem dúvida, a ciência
constrói para nós cada vez mais conforto nos avanços da tecnologia, até essa tecnologia de ponta, os cuidados com o corpo, na saúde e assim por diante. Assim como a filosofia vem nos auxiliando sempre para interpretarmos da melhor maneira possível a vida, o universo. Mas temos que concordar aqui com o nosso querido amigo espiritual que somente a fé, né? Somente a fé nos transforma intimamente. Somente a fé consegue nos preparar, enquanto espíritos que somos, almas imortais, para podermos, de fato, chegar lá à perfeição. Então, nós não podemos viver sem a fé, sem a religião, porque ciência e filosofia não bastam. Nós precisamos da religião. Isso é por demais importante, porque a fé é uma sementinha a ser cultivada. Ela precisa do investimento, do interesse do seu próprio construtor, do seu próprio portador. A fé é um sentimento a ser cultivado com constância, uma plantinha a ser adubada. E essa adubação vem com um estudo desse porte de Emmanuel, ensinando-nos o que é a fé, ensinando-nos a compreender este patrimônio moral tão indispensável, porque a fé com estatutos da perfeição íntima, olha só a expressão, nos prepara para a ascensão à glória universal. O bom de tudo isso ainda, Marcos, é que no próximo capítulo, o capítulo 11, no próximo episódio que nos aguarda aqui a semana que vem, nós vamos justamente falar da fé religiosa, porque aqui falamos da religião, agora vamos ver a fé religiosa. Parece que é igual, mas não é, né, Marcos? Não, é diferente, é diferente. Quando você fala da religião, você está falando desse caminho que nos deve ligar a Deus e que tem diversas manifestações, inclusive as formais, institucionalizadas. Mas quando você fala da fé religiosa, aí nós vamos entrar no campo do sentimento, nós vamos entrar nesse campo da chamada religiosidade, mas que é assunto para o próximo episódio. Nós não podemos aqui adiantar, mas há sim essa diferença entre a religião e a fé religiosa. Muito bem, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou, a presença aqui do Marcos, essa companhia agradável toda semana, nós estamos juntos aqui com os episódios do livro Roteiro. Então, na próxima semana, nós estamos aqui com este novo capítulo dentro da série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Nós aguardamos você na próxima semana com o episódio A Fé Religiosa. É o capítulo número 11. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.